O inconsciente é vazio porque ele não tem delimitações, ele não tem definições. Ou seja, a energia da vida, ela é inconsciente porque ela não tem nenhuma linguagem de expressão. Por isso ela é não manifesto. Esse vazio, ele é sentimento puro. Quando você entra nesse estado, é o estado nirvânico de consciência. É onde todo pensamento desaparece. Então, esse vazio, apesar de não ter sentido, não ter sentimento, não ter lógica, não ter linguagem, ele é sentimento. Então, você percebe pelo sentimento. Esse vazio é inconsciente. Ele é também um instinto que move a vida. É como é uma força neutra. É uma força neutra, por ser neutra, ela se mantém em um estado específico de neutralidade. Então, toda vez que um ser vivo nasce, ele é uma divergência dessa força. Então, ele é uma polarização dessa força. Essa polarização dessa força gera então os objetos, as coisas, aquilo que é percebido pelo córtex cerebral, pela racionalidade. A racionalidade é o que vai trazer a linguagem para isso tudo. A linguagem ela é o que é uma estruturação no vazio. Então, o vazio ele dissolve todas as coisas que existem. Essas coisas que existem, elas são delimitações linguísticas. Essas delimitações linguísticas que vão gerando o subconsciente e posteriormente o consciente. E o consciente ele é o quê? Aquilo que já foi definido. Então, todo o processo de estruturação linguística do vazio, ele está no subconsciente, que está definindo as coisas, nomeando as coisas. Então, lá no Gênesis, quando Adão nomeia os animais, é na verdade uma metáfora a essa delimitação do subconsciente. Porque o subconsciente, ele é o mediador entre o espírito e a matéria. Porque a matéria está no consciente, que é a parte na qual as coisas já foram delimitadas, já foram nomeadas. Os animais já foram nomeados. E aí, então a realidade ela já é consciente. Aí para que haja então uma conexão entre o consciente, que é material, e o inconsciente, que é espiritual, então é preciso do subconsciente, que é uma linguagem simbólica. Essa linguagem simbólica é uma mediação entre o consciente e o inconsciente, que vai fazer o significado entre eles. Vai, essa relação entre eles vai gerar um significado. Esse significado é o que vai servir de ponte do consciente pro inconsciente. Esse significado através do símbolo. Porque quando você alcança o significado de um signo, o signo é o quê? O signo é a forma. É a forma na qual a energia já foi delimitada. O significado é quando essa forma é abstraída. Então você olha para esse signo, ao abstrair aquela informação, você alcança um sentimento. Esse sentimento de compreensão. Esse sentimento de compreensão é Binati puxando do abismo. Então o signo ele vai se dissolver e vai se transformar em sentimento, fazendo sentido. A compreensão vai vir desse sentido. É por isso que a sabedoria ela não está na informação. A sabedoria ela está na relação entre a informação e o sentimento, que é o significado das coisas. Quando a gente começa a olhar o mundo, olhar as coisas do consciente, e a gente começa então a atribuir significado, a gente na verdade está estruturando o nosso subconsciente, criando uma ponte para acessar o inconsciente. O que? Isso quer dizer acessar o espírito das coisas. Conforme a gente vai olhando as coisas e dando significado a elas, a gente vai sentindo as coisas. Isso é um efeito da abstração. Uma abstração em tempo real. A gente aprende isso na meditação, mas tem que aplicar isso no tempo real, na realidade.
Olhando as coisas, a gente consegue extrair a luz delas. Isso fica fácil com ayahuasca. Isso é facilmente perceptível com ayahuasca. Você já deve ter tomado aí com tigre. Tem momentos em que você olha as coisas e começa a ver as luz saindo das coisas. Essa luz saindo das coisas é a sua mente encontrando o significado das coisas, enxergando o espírito por trás das coisas.